Então tá. Então vamos iniciar com a parte das medidas quantitativas. O que quer dizer isso, tá? Então assim, ó, na densitometria a gente tem que medir a parte da densidade do conteúdo mineral ósseo, que é a quantidade, tá? E a densidade mineral óssea, que é o BMC, BMD, tá? Ele mede em gramas por centímetros cúbicos. Mas a parte dos cálculos a gente não vai fazer, não se preocupem, tá? Porque tem um monte de cálculo. Mas como a gente vai ter aqui rápido, não é aprofundado, então os cálculos eu deixei fora. Eu não sou ruim. Tá? Então esses valores, eles são muito importantes, tá? Para pôr lá quando sai o nosso relatório do exame concluído. A medida de BMD. Tá? O que é o BMD? Densidade mineral óssea. Tá? Então, ele deve ser comparada com valores de pessoas normais, do mesmo sexo daquela pessoa que fez, mesma idade, tá? Tipo assim, ó, a Tainá vai lá fazer uma densitometria, tá, Tainá? Para a gente comparar a tua densidade óssea, para ver se a tua densidade está normal ou está alterada, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar, vou pôr lá no computador, que ele faz a pesquisa, de todo o pessoal que realizou densitometria, mesmo sexo que o teu, mesma idade que a tua, mesma cor, tá? E aí sai o relatório. Se a tua densidade óssea tá normal, ou tu tá com suspeita de osteopenia ou osteoporose, tá? Então, essa que é a densidade mineral óssea. E o conteúdo mineral ósseo, só deixa. Tá? Então, assim, ó, a gente tem essas tabelas que saem lá no computador, no sistema da DO. Por isso que a gente tem que pôr, quando faz o cadastro, a raça, o peso, a altura e a idade. Tá? Que aí ele sempre vai fazer a comparação e sai as duas tabelas, que são essas aqui, ó, T-score e Z-score. Então, é essas aqui que a gente precisa cuidar bastante quando vai fazer ou inserir os dados lá dentro. O que é a medida da densidade aqui, os índices? Então, T-score. Ele vai comparar a densidade da massa, tá? Do indivíduo que está realizando com a população jovem normal. E o Z-score, ele compara a densidade do indivíduo que está realizando a densitometria com a média da população da mesma idade, sexo e etnia, tá? Então, o T-score é para a pessoa mais jovem e o Z-score já vai ser para a pessoa mais adulta. Complicadinho, né? A cara da Tainá. E a Carla, então, a Carla não tá nem olhando. Prof, deixa eu só interromper um negócio e perguntar. Eu tava olhando ali o cronograma antes, que eu consegui baixar agora. A gente vai ter avaliação hoje? Sim. Tá. Não, Sim. porque eu não sabia se estava certo ou não. Sim, aquele ali é o que coloquei, é o que fiz. Tá. Agora tudo que tem lá é meu. O resto Tá que bom. tinha lá eu já tirei tudo. Tá bom então, obrigada. Tá? Mas não se preocupem, é 15 questões e eu vou deixar até sábado de noite. Tá? Então vocês façam com calma, revisem o material, tá? Não façam com pressa. Então as pontuações, ó, o Z
Z-score. A gente tem esses dois padrões, que é o T e o Z. Os dois padrões usados para comparar a medida da densidade óssea do paciente são a pontuação Z e a pontuação T. O padrão da pontuação Z compara o paciente com um indivíduo comum da mesma idade e sexo, o Z. A pontuação T vai comparar o paciente com um indivíduo jovem comum, saudável, do mesmo sexo, com pico de massa óssea. Tá? Esses valores podem facilitar a avaliação da presença ou falta do risco de osteoporose para futuras fraturas. Então, essa comparação, quem faz não é nós, é o equipamento. Porém, a gente precisa colocar lá, quando faz o cadastro do paciente, os dados corretos, tá? E principalmente quando for realizar o exame, cuidar, fez a primeira imagem, apareceu que tem uma prótese no quadril, eu não posso usar aquela parte com prótese. Por quê? Porque a prótese vai me mostrar como se o paciente tivesse mais cálcio do que realmente ele tem, tá? Por ela ser radiopaca. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou para o lado esquerdo e pego o quadril do lado esquerdo. Se caso o paciente tiver prótese nos dois quadris, o que a gente vai fazer daí? Na coluna, não? Sim, a coluna é a primeira. É a lombar tá, e o quadril, tá? É sempre duas partes que a gente pega. Sim. A lombar e o quadril. A gente fez a lombar tá ok. Foi fazer o quadril direito. O paciente tem prótese. A gente pegou o quadril esquerdo. Ele tem prótese também. Aí a gente pode usar o antebraço, né? O antebraço. Faz do antebraço. Porque eu preciso mandar duas medidas de áreas diferentes do corpo para o aparelho analisar, tá? Então, aqui eu tenho a tabela que é utilizada para mim saber os critérios da quantidade de massa óssea. Valor de T-score, tá? Ele começa do 0. Então, se está lá na minha tabela do 0 até o -1, o paciente está normal. A quantidade ali de densidade óssea está ok. Não tem suspeita de osteopenia nem osteoporose. Se por um acaso der o resultado -1.1 até -2.5, o paciente já está com osteopenia. Tá? Se caso for abaixo de -2.5, tá? Então, começou -2.6. O paciente já está com osteoporose. E se caso aparecer abaixo de -2.5 e tiver fratura, tá? O paciente já sofreu uma fratura, é sinal que o paciente já tem a osteoporose estabelecida, tá? Então, essa tabelinha aqui, em todos os aparelhos, vai ser essa. Isso aqui não muda. A única coisa que muda vai ser o protocolo utilizado na dosagem de KV, tá? Então, essa classificação está bem estabelecida para mulheres na pós-menopausa, mas não há consenso no uso desses critérios em jovens, homens e em casos de osteoporose secundária. Então, essa tabela é mais específica para mulheres na menopausa, tá? Aqui tem um esqueminha bem colorido, bem bonito, tá? Então, assim, ó, a parte verde, mais 1.0 até -1.0. Normal a densidade óssea. Se deu -1.1
até menos 2,5, osteopenia. Menos 2,6 até, menos 4, menos 5, o que for, é osteoporose. Tá? E caso dê esse menos 2,6 e o paciente já sofreu uma fratura, é osteoporose estabelecida já, tá? Então, é certo que é osteoporose, não tem o que calcular mais. Então, é esse o relatório que sai no nosso exame, vai ser bem isso aqui, tá? A imagem, a medição que é feita, e aqui vai sair colorido, ó. E aí tem as linhas que o aparelho vai fazer a medição. Então, esse paciente aqui, ó, já tá com osteoporose, tá? Na real, tá na osteopenia, porque deu aqui, ó, menos 2,2, tá? Osteopenia ele já tem. Então, esse é o relatório que sai. Então, assim, ó, caso o paciente que for realizar a densitometria tiver feito qualquer um desses exames aqui, ó, raio-x com contraste, tomografia com contraste, ressonância com contraste e cintilografias em geral, que é na medicina nuclear, que utiliza a fonte, né, dentro do paciente, ele não pode realizar a densitometria antes de 7 dias. Ele vai precisar esperar 7 dias para poder fazer o exame de densitometria. Tem locais que exigem 14 dias, tá? Mas pelo Bontrager é 7 dias. A literatura, ele diz que é 7 dias já tá bom. Já deu tempo do contraste sair do corpo do paciente. Estão realizando o exame de coluna lombar, o AP, tá? É que aquela parte eu tinha que falar antes dos exames. Senão vocês não vão entender o relatório. O paciente vai se deitar, então, na mesa, decúbito dorsal, barriga para cima, com os joelhos fletidos, ou a gente vai pôr o suporte de espuma no joelho. O raio central, ou o laser, como eles chamam no aparelho, ele vai ficar na altura 4 centímetros acima da crista ilíaca, tá? A distância é 1 metro e eu tenho que constar na imagem a L1 até L4. Então, aqui eu tenho L5, L4, L3, L2, L1, T12, tá? E aqui é o relatório que sai, ó, com aquelas corzinhas da tabela, essa aqui, ó, tá? Essa tabela aqui é bom porque vocês vão cuidar a cor e a numeração que está dizendo. É a mesma coisa aqui, ó, tá? Então, é esse o relatório que sai. E quando a gente vai lá para a tela, depois que fez a imagem, tá? Vai pegar a parte aqui da coluna. Então, tu vai pôr essas linhas, é tu que faz isso aqui, tá? Essas linhas, que é o ROI, que a gente chama, tem que ficar bem em cima da articulação, do disco intervertebral, de cada vértebra. Se o paciente tiver uma escoliose, tu vai fazer o quê? Tu vai alinhar uma linha por uma, dependendo a anatomia do paciente, tá? Então, o nome dessas linhas aqui é o ROI. Então, aqui o paciente posicionado para o exame de coluna lombar. Por que que a gente posiciona a perna do paciente elevada? Vocês sabem? Ao tempo. Para lombar Não. ficar reta ou não? Para alinhar Pra bem a ver coluna, umas- tá? Vai ficar oblíquo. Alinhada, isso. Ela vai ficar bem alinhada e não vai ficar elevada, porque assim, ó, geralmente o bumbum
vai ficar com uma elevação e a coluna fica elevada aqui, né? Então, se eu levanto a perna, a parte da lombar fica totalmente encostada na mesa. E eu consigo a abertura das vértebras bem direitinho. É a mesma coisa quando a gente vai fazer o raio-x de lombar. Tu pede para o paciente levantar as pernas, ficar com elas flexionadas. Não aqui, nessa altura, mas assim, ó, como tá esse aqui, ó. Para fazer o raio-x de lombar, é a melhor coisa que tem assim, tá? Então, aqui, a parte do ROI que eu falei para vocês, tá? Tem que ser bem na articulação, no disco intervertebral de cada vértebra, a partir da divisão da L5 para L4, L4 para L3, L3 para L2, L2 para L1, tá? E a L1 para T12. Então, eu preciso fazer a medição em 4 vértebras. Por que eu não utilizo a L5? Porque geralmente a L5 ela tá muito grudada, muito junto com o sacro, tá? Então eu pego da L1 até a L4. E aqui sai o relatório, ó, vértebra por vértebra, tá? Com o T-score, o Z-score, o BMC e o BMD. E a área que foi avaliada, o tamanho dela, que a gente vai desenhar a parte que é para o aparelho fazer a medição. Tá? Então, exemplo de imagem de coluna lombar, mostrando os ROIs selecionados, que é aqui, a L1, L2, L3 e L4. E o B, exemplo da tabela, apresentando no relatório final do exame, mostrando os valores de área. BMC, BMD, T-score e Z-score para cada ROI e o total final. Tá? Então, é esse o relatório que o aparelho apresenta para nós no final. Mas o que o técnico faz? O técnico posiciona o paciente, acerta o raio central, tá? Que eu preciso que na minha imagem conste a crista e a quinta vértebra, para mim começar a marcar da quarta até a primeira, tá? Então, ele vai posicionar, vai acertar o raio central. Quando a imagem está pronta, ele vai fazer o desenho do que o aparelho vai medir, vai fazer a contagem de cálcio e vai pôr os ROIs, que são os blocos. E aí, o restante é o aparelho que faz, tá? Então, daí é esse relatório que vai sair, ó. Tá? De lombar, é bem simples. Caso o paciente tenha cirurgia com pinos na coluna. Eu não vou poder usar a coluna, né? Porque vai interferir no resultado final do meu exame. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quadril e o punho, o antebraço. Então, para mim, realizar a densitometria do quadril, tá? Vou posicionar o meu paciente, decúbito dorsal, as pernas estendidas. Aí a gente tem essa cunha para utilizar com suporte para pés. Lembra do quadril que eu falei para vocês? Que ele tinha que ficar com o pé assim, encostar os dedos e afastar o calcanhar? É a mesma coisa, tá? Porém, a gente tem essa cunha que fica mais fácil para o paciente fixar a perna, tá? Então, a gente amarra um pé de um lado, outro pé do outro. E ele vai ficar na posição adequada. Vai rotar a perna o suficiente, então. Com a cunha aqui eu já faço a rotação que eu preciso. Eu vou utilizar, então, uma janela de 35 linhas.
de preferência que não tenha metal em nenhum dos quadris que eu vou fazer a imagem. O fêmur direito sempre é o escolhido, sempre ao lado direito. Caso tenha prótese, eu vou para o lado esquerdo. No caso deste não ser adequado, tá? Por dificuldade de posicionamento, por uso de prótese, ou qualquer outro motivo que dificulte ou impossibilite a execução do mesmo, escolhemos o fêmur contralateral, então, que é o esquerdo. Ainda se este não for o adequado, também tem uma prótese, então a gente vai realizar do antebraço, tá? Mas vamos dizer que esse paciente não tem prótese. A gente pegou o quadril. Utilizamos o suporte, então, de cunha para prender o pé. O paciente vai estar na posição correta, quadril bem alinhado, tá? A gente vai fazer, então, a nossa imagem. Aonde que a gente vai fazer? Lembra que eu comentei para vocês que para achar aonde que é a articulação do quadril, a mais fácil que tem, é tu levantar, pedir para o paciente dobrar um pouquinho a perna, que no momento que ele dobra, que ele vai ficar assim, ó, deixa eu mostrar, aqui. Se ele dobrar, tu vai pôr a mão aonde fica aqui a dobrinha, é ali a articulação. Então, tu já fica com o teu dedo ali e pede para ele espichar a perna de novo. Tá? E já vem com o laser e deixa marcado aonde é a posição. Que aí tu não tem perigo de errar. Por quê? Porque tu precisa, para o quadril, somente a cabeça do fêmur, a articulação. Tu não pode pegar muita asa ilíaca e nem muito fêmur. Tá? Então, uma dica que eu dou, isso é dica, tá? Tu pede para o paciente dar uma levantadinha no joelho, dobrar, e tu já põe o dedo lá onde que é a articulação. E já vem com o laser e posiciona bem em cima, para não ter erro depois, tá? E aí fica bem fácil. É a mesma coisa no raio-x, eu faço isso. Eu ensino os estagiários lá assim, tu não sabe ver aonde que é, pede para ele dobrar um pouquinho o joelho, tu já põe o dedo e marca onde é a articulação, pegou direitinho ali. Não tem erro de repetir. Então, assim, ó, para o quadril, eu tenho que pegar essa imagem aqui. Quando eu vou fazer o exame, que ele começa a aparecer, se tu vê que pegou muita asa ilíaca, tu já encerra o exame e posiciona de novo. Porque eu não preciso da asa ilíaca, eu só preciso do fêmur, tá? O colo do fêmur, que é o principal. A medição é feita no colo do fêmur, ó. Tá? Tranquilo? Todo mundo apavorado. Mas é simples, é bem simples a DO, tá? A única coisa que a gente tem que saber é a parte que eu preciso localizar ela para mim conseguir o meu exame certo. Então, eu conseguindo localizar o colo do fêmur, eu vou fazer a minha marcação aqui e o aparelho que faz o resto. Tá? Então, aqui o relatório que sai. Prof, eu tenho uma pergunta sobre... Pergunte. Pode falar. Sobre o T-score e o Z-score. Eu não sei se a senhora chegou a falar ou não, mas a senhora falou que o T-score é para indivíduos mais jovens, né? E Z-score adultos. Mas existe uma classificação de faixa etária ou não? É que assim, ó, o aparelho faz a busca conforme a idade do paciente que a gente põe lá. Sim, que a gente preencheu ali, né? Sim. Se tu colocou, vamos dizer que tu foi fazer o exame, tá? Eu vou botar lá que tu tem 35, tá? A gente preencheu lá a idade do paciente 35. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a busca na atualização que é feita no aplicativo dele sobre pacientes com essa idade. Sadios, que não tem osteoporose, tá? Então, ele busca nessa idade. Certo.
Então, sempre Então não é assim, uma ó. coisa que o... Oi? Não é uma coisa que nós, como operadores do Não, equipamento, não, precisamos não. saber. Não, é ele que faz a busca lá dentro do sistema dele. A gente só tem a obrigação de preencher corretamente. Preencher corretamente. Por isso que eu digo que a densitometria é muito fácil. O que o Certo. técnico precisa saber? Preencher todos os dados corretos quando faz a ficha do paciente, pesar o paciente, não acreditar no que o paciente fala, porque interfere bastante, tá? Sim. E posicionar o paciente correto. Tá? É bem tranquilo. Então, a densitometria do quadril. Posicionamento correto, eu preciso a cabeça do fêmur, colo, e 1/3 do fêmur. Desde que apareça para mim o trocânter menor e o trocânter maior. Eu não posso cortar isso da imagem. Tá? Não preciso mais do fêmur além do trocânter. E não preciso da asa ilíaca também. Eu preciso somente até a articulação da cabeça do fêmur. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o desenho do que eu quero que o aparelho vá fazer a medição do cálcio. Tá? Então, esse desenho é vocês que fazem. Tem a canetinha lá, vocês conseguem fazer. É tipo o Paint, tá? Já mexeram ali no Paint. Faz os desenhinhos, coloridinho lá. É aquilo ali, tá? Não tem mistério. Então, aqui para o antebraço, o paciente vai ficar sentado numa cadeira ao lado do aparelho. A gente tem esse suporte, tá? Para prender o antebraço. Vai colocar o antebraço em PA. E aí a gente vai fazer a DO do antebraço. Então, a medida do Professora, antebraço... eu acho que a Carla fez uma pergunta ali. Oi? Quem? Desculpa. No bate-papo, Carla, Nitro. ela fez uma pergunta no bate-papo. Ah, tá. Deixa eu... que eu não tô com ele aberto. Desculpa. Que eu não consigo abrir tudo. E a osteopenia e a Desculpa. osteoporose, tem idades para se manifestarem? Sim. Assim, ó, a mulher entrou na menopausa, já é bom fazer exame para verificar. Porque a parte hormonal interfere muito na parte do cálcio. Eu já era para ter feito, mas não fui ainda. Tá? E a partir dos 60 anos, é certo que o paciente, se ela não fez antes nenhum exame, não se cuidou na parte de ingerir bastante cálcio ou alimentos que tenham cálcio, ela vai ter osteoporose. A partir dos 60. 55 para 60. Tá? Mas eu tenho aqui para frente, eu acho. Se eu não me engano, eu tenho. Bom, agora eu vi que tá ali... Tá. A osteopenia pode se manifestar antes, tipo uma pessoa de 40? Sim. Eu tô com medo que eu tenha. Porque eu não tomo leite. Oi. Uma coisa que o médico daqueles vídeos que a professora postou falou, que eu achei bem interessante. Ele disse que, principalmente quando criança, quando fazem muito o uso, por exemplo, do leite, né? Que é onde é o principal, né? Que tem o cálcio. Que quando jovem, quem faz bastante consumo de cálcio, acaba que com os anos pode acontecer de uma pessoa com 60 anos não ter uma perda óssea uma perda de cálcio tão grande devido a esse estoque de cálcio que ele fez quando jovem, né? Sim. Nossa, achei bem interessante aquilo. Sim, sim. E também tem outra coisa que é perigoso para quem ingere muito cálcio. Começar a criar pedra no rim, pedra na vesícula. E o cálcio em excesso pode causar problema até nas artérias. Sim, calcifica. O cálcio em excesso também prejudica. Por isso que tem que ser controlado. Ter um equilíbrio que bom, Raquel, que bom que tu assistiu os vídeos que eu postei. Gostei. Assisti, muito bom, muito bom. Viu como
Eu boto umas coisinhas interessantes? Não, e são vídeos bem curtos, né? Então sim, por isso que eu botei. Que eu achei interessante e não era tão longo. Eu consegui assistir no meu trabalho, eu tava indo pro intervalo, eu disse, deixa eu dar uma olhadinha, eu vi que um vídeo lá de 8, 10 minutos, eu ainda consegui assistir no horário de trabalho, assim, bem rapidinho, bem... Ai, que bom! Que bom mesmo. Então, a medida do antebraço, eu acho que vai cair, não, tem 5 minutos. A medida do antebraço deve ser realizada da extremidade do processo olecraniano até o estiloide, tá? Então, ele vai da onde? Cotovelo ao punho, tá? Definindo este comprimento, devemos determinar o meio do antebraço. E a imagem adquirida deverá se estender até este ponto. A posição do paciente é sentada em uma cadeira, próximo à mesa do exame, o ombro alinhado a ela e o antebraço fixo com o véu. O ponto focal ou a luz do laser é no centro do punho, tá? Aqui, ó. Paciente sentadinho, alinhado ao braço, amarrado com o velcro e ali estão vendo o laser bem no punho, tá? O aparelho é assim, ó, é bem isso aqui mesmo. Tem os botãozinhos em cima, a gente mexe para lá, para cá, para cima, para baixo. Aqui, ó, tá? Aqui vai ser o ponto focal, o laser do aparelho de DO. Prof, e a distância do raio? É 1 metro. 1 metro? 1 metro. Ok. Então, aqui a imagem, ó, vai aparecer até a primeira fileira dos ossos do carpo, mas eu não quero eles, eu quero um osso inteiro. A Sinai não está conseguindo entrar, pelo jeito. Eu preciso, então, o quê? Eu vou fazer a medição da ulna e do rádio. Bem aqui assim eu vou fazer o desenho, ó, tá? E aí eu vou pôr o ROI em cima deles nessa distância. Porque assim, ó, o antebraço não é muito usado. É só nos casos do paciente ter alguma prótese em quadril ou cirurgia na lombar, tá? Então, a imagem do antebraço mostrando as regiões de interesse, a imagem 1, que são os ROIs, tá? Essas linhas onde o nome é ROI. E os valores obtidos em cada ROI, aqui embaixo, tá? Aqui o relatório que sai essa imagem e esse relatório para ser enviado para o médico. E aí ele que vai analisar, tá? Doutora, uma pergunta. É obrigatório pegar a primeira fileira dos ossos da mão ali? Ou Sim. se pegar que não corta a ulna e o rádio, pode ser também? Ou ele é obrigatório pegar? É obrigatório pegar aqui, ó. Tem que pegar a primeira fileira. Tranquilo. Aqui pode cortar, porque eu não vou utilizar toda a estrutura. O que o aparelho vai ler? É onde eu colocar o ROI, ó. Tá? Então, assim, ó, eu sempre pego na articulação do punho em direção ao cotovelo. Então, temos a DO de corpo inteiro também. Tá? O paciente vai se deitar, decúbito dorsal, estender as pernas, a gente vai pôr a faixa para segurar os pés, ela vai ficar mais encostado o dedo do que o calcanhar. Braço estendido, pode ficar com a mão em perfil ou pode ficar com a mão em PA. Depende do que o técnico achar melhor, tá?
Então, o exame de corpo total é solicitado quando se pretende determinar o conteúdo mineral total do corpo. Esta informação pode ser útil para estudos de balanceamento de cálcio e estudos pediátricos. Vai cair daqui a pouquinho. Aí eu já entro com outro link ali para vocês, eu ponho no grupo. Os pés estão ligeiramente virados para dentro e é aconselhável prendê-los com uma fita, para que não ocorra movimento durante a varredura. As mãos podem estar em pronação, com as palmas voltadas para baixo, ou em 90 graus, que é o perfil. Tá? Aqui, então, ó, a imagem de corpo total. Eu consigo visualizar músculo e gordura, olha que legal. Aqui é gordura e aqui é músculo. Show, né? Consegue ver a